Então vamos lá, pessoal, 8h05. Eu agradeço a todo mundo pelo aceite em estar com a gente nessa reunião de número 667, um número bem considerável, né? Então, mas hoje é uma reunião especial em homenagem às mulheres. É, a gente vai ter hoje a presença de grandes nomes, né, que estão aqui. Eu gostaria então que a Adriana e a Helena conduzissem a reunião. O Ares, não sei se vai querer falar alguma coisa antes, Ares. Tá bastante gente entrando aqui, mas tenho certeza que vai ser um sucesso. E, mais uma vez, em nome da SBSVRJ, é um prazer ter vocês aqui. A gente vai estar sempre de braços abertos, aguardando vocês aqui nas nossas reuniões. Ares, Não, quer falar Dani, alguma coisa antes? não, só quero agradecer o esforço dos palestrantes e dos debatedores estarem aqui com a gente e deixar e que sejam muito bem-vindos e deixar a Helena e a Adriana conduzir a sessão, que é uma sessão das mulheres. Muito bem. Só tem uma coisa, a Carol não está aqui Boa ouvindo. noite. Estou tentando falar com ela aqui. Ah, ela Tá. está entrando, ela está entrando. Tá. Hoje Helena, espero. pode começar, porque eu estou aqui ainda no táxi, por favor. Pode deixar. Esperar só a Carol entrar para a gente seguir a ordem, Boa né? reunião aí. Boa reunião aí, galera. Perfeito. Enquanto isso, estou tentando entrar Eu estou no conversando com ela computador. aqui. Eu dei o link para ela agora aqui. Pergunta se ela quer passar, quer ouvir passe, quer, como a Helena está aí também. Grande Helena, Areias. Sucesso aí. ô Sérgio, tudo bem? Bem, Tudo certo. bem? Tudo bom? Tudo bem, presidente? Tudo bem? Carol não Helena, entrou? Helena, Helena, a Carol está entrando, eu acho. Eu passei o Tá, link para ela aqui. Helena quer tá. falar alguma coisa? Como foi organizada a reunião? Essa Essa reunião reunião surgiu surgiu de de uma. uma. Vocês Vocês estão me estão me ouvindo ouvindo bem? bem? Ou Ou tá tá dando... dando eco? Tá dando Tá eco, dando eco? Aline. Você deve estar Fecha com o dois. microfone. Eu Eu vou fechei aqui. sair, eu vou sair de uma aqui. Melhorou. Consegue me ouvir agora? Sim, Bem, Consegue ouvir? sim, Ou sim. não? Consegue sim. ouvir? Beleza. Então, essa reunião a gente fez aqui no mês de maio, né? A nossa ideia era fazer um mês dedicado às mulheres e a gente procurou temas que são correlacionados com a cirurgia vascular, que a gente está vendo crescer cada dia mais no consultório, uma demanda sobre esses temas e que conseguisse trazer para o associado uma visão bacana daquilo que a gente já tem como demanda no dia a dia, né? Então, são três temas que eu acho que vão engrandecer bastante o conhecimento das pessoas, e com três especialistas que realmente são pessoas muito bacanas. A Carol, com uma experiência muito grande já na parte clínica, a Helena, uma nutricionista. Que aí, para quem não conhece, uma nutricionista de ponta, né, que tem uma visão muito séria da nutrição, diferente do que a gente tem visto por aí. E a Alessandra não posso falar nada, né? Porque graças a ela eu tenho duas crianças, então eu posso falar bastante coisa sobre ela e agradecer ela estar aqui com a gente essa noite para debater um tema que acho que é importante para toda mulher. E aí, Carol entrou? Oi, entrei. Tá me escutando? Tá me ouvindo? Sim, Carol. Ah, deixa eu só compartilhar aqui, só um minutinho. Tive um pouquinho de problema aqui para abrir. Tentando aqui no share. Lembrando que, gente, é para todo mundo ficar bem à vontade, para tirar dúvida, perguntar. O intuito da nossa reunião é sempre esse, é acrescentar na vida de todo mundo. Então, aqui não tem espaço para as pessoas se inibirem, né? Então, fiquem à vontade. Deixa eu ver se eu consigo aqui, só um minutinho, gente. Desculpa. Ou se você quiser, Carol, pode passar para a gente que a gente compartilha também. Ó, eu tô aqui tomando meu veneno, que a nutricionista não pode ver.
Coca-Cola, né? Zero. A nutricionista não pode ver. A Nutri pira com essa Coca Zero. Essa é difícil de cortar, né? É igual cigarro, menino. Se a gente não toma, é uma coisa louca. É. Entrando Carol, isolado. tá dando o quê? Oi. Eu não Tá estou dando. conseguindo acessar inteiro. Eu fiz no Google Apresentações. Aham. Eu Se acho que você quiser, a gente pode também inverter as apresentações eu acho que talvez, porque eu estou e aí tentando você aqui. vai tentando aí e a gente vai depois colocando. Ah, tá. Se for possível, acho que sim. Que eu estou tentando aqui, mas eu não estou conseguindo. Ótimo. Então vamos dar sequência, aproveitar que a Helena já está online. Ela começa a aula dela, que é uma aula muito bacana. Aí a gente segue com a Carol e depois com a Gente, Lívia. só tem um problema. Eu sou uma negação na tecnologia. Como é que eu espelho aqui minha apresentação? Tá que nem É no eu. share? É, compartilhar. É naquela setinha. Mas aí eu tô no compartilhar e tá dando que eu não sou, que eu tô proibida. Helena, deixa eu falar uma coisa. A Carol tem que Qual, ser primeiro que Helena? Helena Santos. Ah, A tá. Suzana precisa sair. Ah, Ela tá. tem Ah, tá. tá numa outra reunião. Marcos, me ajuda aqui. Eu também não estou conseguindo compartilhar do Google Apresentações. Só para vocês já saberem, o meu, quando eu boto no compartilhar, tá dizendo que o host da reunião não me permite fazer esse compartilhamento, Eu A vou tá? gente pedir pode colocar para. como co-host, o Aline, É. bota como co-host. Manda para o Daniel, Helena Vilela, manda para Helena mandar para o Daniel, que aí ele compartilha aí. Ele é Helena, a vou te mandar pelo Tá, WhatsApp, pode tá? Aí mandar. você Carolina manda. Idem. Então tá, vou te mandar agora pelo WhatsApp, peraí. Carolina Idem, por Tá. favor. Você não pode me tirar também de co-anfitrião e colocar ela. Não sei se você está conseguindo. Mas a Carol já está conseguindo. Hã? Eu acho que não. Eu compartilho para o e-mail. Quer que eu compartilhe pelo e-mail? Melhor? Ou pelo WhatsApp, que ela falou que era melhor. Tanto faz. Dani, tô te mandando da Helena aí, tá? Marcos, vou mandar para você, tá? Tá mais fácil aqui. Vê se você recebeu, por favor. Se você consegue enviar por Já alguma cons- outra via. Eu já consegui aqui. Você conseguiu? Sim. Ah, ótimo. Vocês enxergam a tela? Dani, Sim. recebeu aí? Sim. Então vamos lá. 3, 2, 1. Foi. Ah, entrou o GLP da minha obesidade, né? Entrou o meu, gente. Foi o que eu recebi aqui. Eu mandei pelo Zap para você, Daniel da Carol, por favor. Gente, isso é o que acontece quando a reunião tem só 40 a mais.
Se fosse justo. Né, Helena? 40 não, quase 50 mais. Eu vou te dizer que eu estava aqui, a minha câmera não abria de jeito nenhum aqui, tive que chamar Gente, se fosse as É. diferente, meninas, duvido que a gente já está passando por isso. tive que chamar as Cara, meninas necessárias, cada surra tecnológica que a gente leva, que pelo amor de Deus. tive que chamar Minha as filha Agora, de, minha filha de minha câmera 17 não pega em abria. 5 minutos, faz tudo. Em 5 minutos. Eu não consigo nem acompanhar o dedo. Porque eu falo, pelo amor de Deus, que eu não tô conseguindo nem acompanhar o que você está fazendo. Carol ainda fez pelo Google, né, Carol? Tá Hã? moderna demais. Pô, Eu tenho que botar para Eu rodar não pelo sabia nem Google. que isso existia, gente. Como eu tô com a minha filha hoje de manhã, levando ela pro colégio. Ai, fiquei até tarde fazendo ela. Você fez pelo Google, só das contas. eu Eu acho nem que é sabia por que isso que eu não estou existia. conseguindo. Ah, viu? Eu até evoluí na apresentação, mas não consegui fazer tocar. Mas eu acho que foi por isso que eu tive dificuldade de. Não foi no PowerPoint. Mas você passou aqui o Nem PDF, é isso sabia mesmo? que Pode, existia. pode ser, tanto faz, não? Ah, Não então tem. porque já está na tela aqui um PDF, Vê, mas aí não fica tão. não, eu posso compartilhar o Então vamos link? lá. É que eu acho que o PDF não vai abrir em apresentação, né? Não. Não. Então, Então eu tenho que compartilhar eu acho que a gente pode. Só que vai seguir assim. Mas eu posso compartilhar em outra forma? Eu acho que pode Não, falar, cara. Se não vamos, tiver vamos vídeo, Tá, vamos seguir. embora. vamos Então assim. vamos lá. Então eu queria agradecer aí o convite para abordar esse tema tão interessante, que é o dia a dia do nosso consultório, nós que tratamos na grande maioria mulheres, e realmente, realmente elas passam, né, perpassam por toda essa trajetória ao longo da vida, da contracepção à terapia de reposição hormonal. E é obrigação nossa conhecer e entender melhor a questão do risco de TEV associado a esses momentos da vida da mulher. Pode passar. Então, os fatores para tromboembolismo venoso ao longo da vida da mulher, ele vai associando o uso de na menarca, quando a menina muitas vezes tem um sangramento vultuoso, precisa associar o uso de medicações e contraceptivos para bloquear essa questão do sangramento excessivo. No momento onde ela quer usar como contracepção, na gestação ou para evitar a gestação, claro, ela acaba passando por momentos onde ela tem um risco maior com o uso de contracepção ou até a própria gestação pode ser um grande risco. Quando ela entra aí na menopausa, ela também aumenta riscos intrínsecos do próprio momento da mulher. No momento onde ela ganha peso, ela tem uma bomba mais hipofuncionante, ela acaba fazendo outras alterações que geram um risco maior para ela. Além, é claro, de quando vai avançando a idade e a gente tem um risco maior ainda por imobilidade, entre outros fatores. Pode passar, por favor. Então, como eu já disse, né, essa pode passar que a gente abordou a menarca, o uso da contracepção e o climatério quando essa mulher é sujeita ao uso até de hormônios nesse período. Então, o risco da mulher que não faz uso de hormônios e que não está grávida é de 1 a 5 em 10 mil mulheres ao ano. Entre as mulheres que usam hormônio, esse risco aumenta para 3,9 em 10 mil mulheres ao ano. O risco ainda é muito maior durante a gravidez e no puerpério nem se fala que essa mulher realmente sobe de 40 a 65 para 10 mil mulheres ao ano de risco relacionado a esse estado mesmo do pós-parto. As mulheres com o avançar da idade também ganham risco, e a gente tem aí de 60 a 64, ou até pensando que hoje a estimativa de vida aumentou muito, 80 a mais, que é o que a gente está vendo na maioria dos casos, aumenta muito o risco de trombose nesse período aí de final de vida. Pode passar, por favor. Outros riscos vão sendo atribuídos ao longo da vida da mulher e dos períodos onde ela vai sendo submetida aí a exposições hormonais diferentes. Então, a idade, o tabagismo, questões mesmo de hábito, né, de vida. A trombofilia pode ser hereditária ou adquirida nesse contexto, comorbidades como doenças até autoimunes também. E a obesidade, que é um grande mal aí que o Monjaro veio para resolver metade dos nossos problemas, criando outros, mas pode passar.
Então, contraceptivos hormonais, eles apresentam um risco variado, de acordo aí com a Febrasgo, que a gente tem uma avaliação, é, em relação ao quê? O tipo de hormônio, a apresentação desse hormônio, a dose que é utilizada, a via de administração e também aos fatores de risco individuais de cada mulher. Pode passar. Então, a gente precisa avaliar esse quebra-cabeça no nosso dia a dia e tomar a decisão do que vamos fazer. Principalmente porque as mulheres já não toleram mais não utilizar um método contraceptivo e também não uma terapia hormonal de reposição no momento da menopausa. Então, a gente tem que estar realmente com a indicação correta, o perfil dos efeitos colaterais cientes, a via de administração melhor individualizada para aquela mulher e o risco de TEV individual dessa paciente para tomar nossa decisão. Pode passar, por favor. Então, se a gente para avaliar os riscos relativos dos métodos contraceptivos, né, as terapias com hormônio oral combinadas, elas têm um risco relativo de 3,2. Oi? Desculpa. Que a Karen falou. Os transdérmicos têm um risco relativo altíssimo de 7,9. O risco dos injetáveis já cai para 2,7. Agora, os rings vaginais e os que são os anéis vaginais, eles têm um risco relativo tão alto quanto ou parecido aos transdérmicos, gira em torno de 6,5 dos anéis vaginais. E temos um risco menor aí dos subdérmicos e dos DIUs relacionados aí a 0,6 e 1,4 de risco relativo. Pode passar, por favor. Pode passar. Então é interessante, pode passar, por favor. Então é interessante que a gente realmente observe essa situação e encaixe esse quebra-cabeça com a nossa paciente que vai estar na nossa frente, sempre lembrando que cada paciente vai ter a sua terapia individualizada. Pode passar. Quando a gente avalia riscos absolutos, eles giram em torno praticamente dos mesmos números que os riscos relativos. Então, quando a gente observa um hormônio combinado, uma contracepção combinada, o COC, né? A gente tem ali 3,7 e vai subindo um pouquinho de acordo com as gerações. E a gente observa bem que o transdérmico, o PET e o vaginal, o anel vaginal, eles também têm um risco absoluto bem alto, 9,7, 7,8 para 10 mil mulheres expostas. Em contrapartida, a gente observa que o uso das pílulas com baixa dose de progesterona, elas têm um risco absoluto menor, com 2,2 relacionado, uma vez também que os implantes subdérmicos, 1,7 de risco absoluto. Pode passar. Então, quando a mulher ela é exposta, né, aos estrogênios, ela aumenta muito o risco ali e os fatores de coagulação, alguns como protrombina, fatores 7, 8, 10, fibrinogênio, eles vão ter um aumento. Claro que relacionados ao risco pessoal dela, associado, se ela tem uma trombofilia ou não, mas enfim, só a exposição aos estrogênios já gera esse aumento. Em contrapartida, a gente também tem uma redução dos anticoagulantes naturais, a proteína C, S e antitrombina. Então, as pacientes são realmente que têm trombofilias hereditárias, elas ainda têm um risco aumentado muito mais. Pode passar, por favor. Então, aqui a gente tem a cascata de coagulação, mostrando exatamente a influência que os estrogênios exercem sobre essa exposição da mulher ao longo desses períodos aí onde ela vai fazer uso de estrógenos. Então, ela tem um aumento de protrombina, fibrinogênio, como eu já relacionei, em contrapartida, uma redução de proteína C, S e antitrombina. Pode passar. E a questão da trombofilia relacionada, esse gráfico mostra. Então, a Febrasgo, ela colocou um organograma, um diagrama para a gente raciocinar sobre a história de TEV individual dessa paciente, dessa mulher, e se ela já teve TEV, sim, a gente tem que pensar se ela usa ou não anticoagulação. Uma vez que ela utilize a anticoagulação,
a gente pode sim pensar nos COX, tá? E podem até ser considerados. Agora, se ela não faz uso de anticoagulação e já teve história prévia de trombose, a gente realmente tem que evitar e tem que priorizar o DIU aí, o subdérmico. Quando essa paciente não tem história de trombose prévia, a gente tem que avaliar se ela tem trombofilia hereditária ou adquirida, se ela tem um risco cardiovascular alto, está sendo muito estudado o risco cardiovascular relacionado à exposição hormonal. Se ela tem um parente de primeiro grau aqui com uma história de trombose prévia, e é o mesmo raciocínio, uma vez que ela não tem, os COX podem ser considerados, os combinados, ou se ela, por um acaso, tiver alguma dessas situações familiar, ou trombofilia, ou risco cardiovascular, a gente tem que pensar realmente prioritariamente, preferencialmente nos DIUs e nos subdérmicos. Pode passar, por favor. Então, a gente tem, assim, como ponto-chave para lembrar e levar, né, para casa. O risco de tromboembolismo venoso não aumenta em mulheres que utilizam métodos contraceptivos reversíveis. Então, a gente pensa aí nesses dois, subdérmico e o DIU. Contraceptivos de levonorgestrel isolados, eles têm menor risco do que os combinados, e as pílulas, elas apenas com progestágenos, elas não oferecem um risco aumentado. Então, pacientes com maior risco é uma opção bem, bem interessante. Pode passar, por favor. Mulheres que utilizam adesivos contraceptivos transdérmicos e contraceptivos orais combinados têm um risco maior, 8 vezes maior do que as que não utilizam, correspondendo a 9,7 eventos em cada 10 mil mulheres ao ano. E os anéis vaginais também com grande risco, 6,5, em comparação às que não utilizam. Pode passar. Então, eu trouxe aqui trouxe 2 casos, um de contracepção e outro de reposição, pacientes minhas, 18 anos encaminhada para avaliação da possibilidade de uso de contracepção, porque a irmã apresentou tromboembolismo venoso aos 23 anos após início de contracepção oral. Suspensão do anticoncepcional pela ginecologista e iniciado o DOAC. E o que aconteceu? Gestante 1 mês depois da suspensão. Então, eu trouxe para a gente raciocinar sobre a situação. Pode passar, porque isso é muito comum até. Não é tão incomum quanto a gente pensa. Uma mulher de 46 anos com astenia, osteopenia, aquele caos da menopausa que realmente gera uma disfunção. A paciente fica disfuncionante, a verdade é essa, uma hipofunção sexual, irritabilidade, síndrome genitourinária, história prévia de trombose pós-parto, TEV de veias, foi uma trombose de veias musculares e uma avaliação hematológica com o fator 5 de Leiden e heterozigoto. Pode passar. Então, a gente realmente precisa avaliar de forma individualizada cada caso e tentar escolher o quebra-cabeça melhor para cada uma, sem preconceitos, sem negar completamente o uso de hormônios de primeira vez, porque as mulheres estão vindo muito com essa questão de uma vez que teve trombose, não, eu não posso usar nada, eu não tenho direito de ser feliz, eu preciso ficar ali naquela luta ou até engravidar de novo, chegar a engravidar uma menina jovem, a beça, porque suspendeu a contracepção por conta de uma trombose prévia. Pode passar, por favor. Então, assim, quando a gente pensa numa mulher em menopausa, realmente os sintomas são limitantes. A gente pensa uma questão vasomotora, a gente pensa que a paciente não dorme, a paciente tem fadiga, a paciente não consegue trabalhar, a paciente acorda 3 horas da manhã e perde memória, faz apagão. E a gente não pode negar de primeira vez, numa consulta inicial, o uso de hormônio sem analisar individualmente cada caso e ver se a gente não consegue liberar. Claro que não vai ser sempre a gente que vai conduzir isso, muitas vezes a ginecologista, mas é papel nosso intervir e conhecer para que a gente consiga proteger e dar uma melhor qualidade de vida para esses pacientes. Pode passar, por favor. Os riscos individuais, né, como eu já abordei na questão da contracepção, eles também têm que ser avaliados na questão da terapia hormonal, então eles existem como os riscos próprios, intrínsecos da paciente, hereditários, a história familiar, as trombofilias.
Os adquiridos, o uso de contracepção ou de outros hormônios, a trombose prévia, história obstétrica dela, se ela teve ou não algum Quer evento pedir uma. durante a gestação, se os parentes de primeiro grau tiveram algum evento de TEV, doença cardiovascular, as questões que são mutáveis, que são obesidade, tabagismo, enfim, pode passar, por favor. A gente tem o guideline brasileiro do risco cardiovascular relacionado à menopausa, e quando a gente vê a contraindicação, eles relacionam realmente evento prévio de trombose, mas a gente tem que avaliar realmente individualmente, não é para a gente pegar esse guideline e entender como único exclusivamente o paciente passou por uma trombose ou tem um risco um pouco mais elevado e não pensar em uma linha de possibilidade de tratamento e simplesmente mandar a paciente, coitada menopausada, embora, triste, para caminhar para casa de volta. Então a gente tem que raciocinar, apesar dessas contraindicações, elas têm pormenores. A gente precisa prestar atenção nisso. Pode passar, por favor. Então, essas questões da menopausa, como por si só, elas aumentam a tríade de Virchow, né? A gente tem uma hipomobilidade, uma sarcopenia que gera muitas vezes uma bomba hipofuncionante. A gente tem algumas questões adquiridas aí ao longo da vida, trombofilias também, e as questões de lesões endoteliais. Então, a gente tem que estar atento aí para esse risco individual realmente e a piora de uma situação de estase, principalmente, pode passar nesse momento da vida da paciente. E aí, o sinal vai, fica ou anda, para ou a gente espera. Então, assim, é importante que a gente realmente pense nesse sinal dia a dia, no nosso dia a dia. E compartilhe com o ginecologista. Eu tenho feito muitas trocas. Eu marco conversa online, porque não dá mais para dizer não simplesmente. A gente precisa raciocinar em cima de cada caso. Pode passar. Então, o risco trombótico na terapia hormonal, ele aumenta com o avançar da idade, né? Com a dose, o tipo de estrógeno que você vai usar, trombofilias associadas à obesidade, a via de administração oral, tá? Ou contrapartida, e também o transdérmico, o subdérmico, o que a gente usa como DIU, e o ring também aumenta muito o risco, mas o DIU e o subdérmico não. E a dose também do estrógeno utilizado. Então, a gente tem a balança para decidir, né, as vias de administração melhores, o tipo de progestágeno que a gente pode associar e o time que a gente vai utilizar não interfere, porque eu digo o seguinte. Por muito tempo se pensou que a questão da janela, né? A janela é para uma terapia funcionante para a terapia hormonal, mas isso não interfere no risco de trombose, tá? E a gente já teve estudos que foram finalizados ou abortados no caminho por conta de utilização de hormônios que eram não, sintéticos, não eram hormônios endógenos ou mais próximo do endógeno. Então, que é esse estudo bem grande, que foi realmente, no meio, ele teve que ser suspenso por um desfecho muito ruim. Pode passar. Então, a gente tem os estrógenos naturais, estrona, estradiol, estriol, esteretrol, enfim, e os estrógenos exógenos, tá? O estrógeno equino conjugado, que é bem agressivo, e o etidil-estradiol também é um que aumenta risco. Pode passar. Então, o que fazer, né? Qual caminho seguir? A gente precisa entender a via de administração, se ela interfere nesse risco de trombose, de tromboembolismo venoso, né? Evitar os estrógenos orais sintéticos, porque eles realmente aumentam muito o risco, 4 vezes mais de eventos trombóticos. Pode passar, por favor. Interferem também na cascata de coagulação, aumentando fatores protrombóticos e diminuindo os antitrombóticos. Pode passar.
E aí a gente tem realmente algumas recomendações quando o paciente precisa de uma terapia hormonal e se ele tem a história de trombose prévia. Se ele tem a história de trombose, a gente tem que discutir se ele consegue, de acordo com todos esses sintomas que estão relacionados ali no cantinho esquerdo, se a gente consegue manter esse paciente sem terapia hormonal. Se a gente conseguir usar o transdérmico e avaliar se essa paciente vai ficar bem, feliz como essa imagem que está ali embaixo, ok. Caso não, podemos pensar, existem alguns estudos ainda, não está completamente dito qual é a via de administração de uma profilaxia para trombose, mas para que a paciente fique bem, que essa paciente consiga sobreviver à menopausa, vale a pena e pode-se pensar sim numa profilaxia antitrombótica, tá? Numa paciente que não tem risco, que não tem história de trombose, aí a gente vai pensar se ela tem riscos adquiridos e essa mesma linha de raciocínio para fazer a terapia transdérmica inicialmente, caso seja possível. Pode passar. Então, o risco individual de TEV, ele realmente deve ser cuidadosamente avaliado antes de iniciar qualquer terapia hormonal. Todos os artigos que eu li, eles falam exatamente isso. Tudo bem, tem que ser avaliado, mas eles logo, muitos deles, negam a possibilidade de uma terapia. E a gente está vendo que isso ainda bem está começando a mudar, porque nós mulheres precisamos de algo mais que a gente consiga evoluir e adaptar à realidade. Mulheres com risco de TEV e história pessoal ou familiar com risco de doença cardiovascular, elas podem se beneficiar do uso de contraceptivos hormonais apenas com progestógenos, sem aumentar o risco de eventos tromboembólicos. E uma estratégia plausível em grupos de risco é o início concomitante da anticoagulação profilática, como eu já abordei anteriormente. Pode passar. A gente tem que lembrar que a via de passagem do estrógeno oral, que realmente aumenta muito a disponibilidade, aumenta a resistência de proteína C, relacionada à questão do fator 5 de Leiden e aumenta a concentração portal de estrógeno. Então, a gente tem que realmente observar que a via oral é uma das vias mais perigosas. Pode passar. A via transdérmica de terapia hormonal, via transdérmica não está associada a aumento de TEV, encontra 0,9 com intervalo de confiança bom. Em contrapartida, o anel vaginal a gente já havia abordado e o PET transdérmico com um risco bem elevado relativo, e a gente já tinha visto que o risco absoluto também é elevado. Pode passar. A terapia tópica via vaginal e o TEV, ela pode ser usada na síndrome geniturinária. Existem hoje outras terapias propostas, o laser, mas é uma opção interessante como uma opção para síndrome geniturinária na menopausa. Pode passar. Então, a gente tem aí o acetato de medroxiprogesterona, realmente um progestágeno de alto risco para TEV. Enquanto a gente tem as progesteronas micronizadas, oral ou vaginal, DIU, e fazem proteção do endométrio sem trazer tanto risco para as pacientes. Então, a gente tem que pensar nessa associação ao progestágeno e qual o melhor que a gente vai utilizar para determinadas pacientes e qual que a gente vai conseguir usar sem gerar mais risco para essas pacientes. Deixa eu passar. A gente tem recentemente feito o estudo Clara, que veio realmente trazer uma importante significância, porque ele trouxe o uso de estradiol por inserção subcutânea com implante e melhora de sintomas dos pacientes, conduzido pelo Dr. Malavasi, inclusive, participando, né? E muito interessante, porque a gente acaba que excluía, né? Muito controversa essa situação dos implantes, e ele conseguiu realmente trazer uma boa aplicação do estradiol numa dose de 25 miligramas, com melhora substancial dos sintomas das pacientes. Vamos passar. Então, e o uso da testosterona, né? A gente tem alguns estudos que abordam a síndrome do desejo sexual hipoativo. Agora, é muito controverso a dose,
A terapia transdérmica, ela parece segura, mas qual a dose? Será que realmente é segura? Eu tenho pego diariamente no consultório, diariamente não, mensalmente, trombose. São tromboses de subclávia de uma paciente que estava tratando com testosterona. E aí, como ela consegue usar essa dosagem da testosterona transdérmica? Ela passa o quanto ela acha que ela tem que passar. Então, é um pump. Que pump é esse? Qual a quantidade desse pump? Essa paciente não tinha outros riscos, mas errou na dose muito grande e, assim, não descobertos ainda outros riscos. E também não sei se ela mentiu, tá, gente? Porque tá um uso indiscriminado, completo de anabolizantes, enfim, a gente está no mundo sem ter certeza do que a gente tem na frente. Mas, enfim, eu tenho pego, não é o primeiro caso de trombose, eu tenho pego realmente de gastrocnêmia muito frequente, e essa aí foi subclávia. Pode passar. Então, a que custo, né? Porque elas já chegam assim: Oi, doutora, tudo bem? Como que uma paciente que chega com uma voz dessa consegue estar usando apenas é, uma dosagem transdérmica baixa, dificilmente. Então a gente realmente tem que raciocinar e ver o que virou realmente um. é, a gente fica sem ter noção do que está sendo feito. Pode pensar. E essa busca pelo corpo exagerado tem sido muito frequente, eu tenho visto isso todo dia. Então a gente tem que pensar, menopausa à vista, contracepção para ser usada, qual estrada a gente vai seguir. Queremos ver mulheres felizes, mulheres realmente que não estejam com a cara dessa mulher cheia de remédio na mão, triste, mas ao mesmo tempo com muita segurança, que é o nosso papel discutir para que a gente tenha segurança em relacionado a essas terapias, tanto contracepção quanto reposição. Pode passar. Finalizou. Bom, Ótimo, Carol. Obrigada pela aula, excelente. Agora queria ir direto para os debates, chamar a doutora Suzana Sanches, da Bahia, nossa expert de plantão, para dar a opinião dela, falar um pouco, esclarecer a gente. Oi, Adri, boa noite. Boa noite, queridos amigos. Obrigada pelo convite para estar aqui com vocês hoje. Parabéns, Carol. Excelente a sua abordagem. Eu digo, Carol, que esse é um problema meu de vários pontos de vista, como mulher, como médica e como cidadã. Porque quando a gente pega uma menina nova que teve trombose e fala para ela que ela não pode usar mais nenhum hormônio o resto da vida, a gente causa tragédias familiares e sociais, né? Então, a gente, como médico, a gente tem que ter o compromisso de cuidar dessas mulheres, até porque a maioria delas, pelo menos das minhas pacientes do SUS, verbalizam que não querem mais ter filhos. E se a gente não promove a contracepção adequada dentro do que a literatura preconiza, a gente está fazendo um serviço muito grande. Então, é um problema médico, é um problema social, porque essas mulheres continuam colocando filhos sem ter condição de criá-los, muitas delas perdem a saúde quando não a vida, e como eu comentei, acaba sendo a tragédia. Você chamou a atenção para um ponto muito importante que causa muita confusão, que a via transdérmica é inocente quando o assunto é trombose. E nunca e nem sempre na medicina do amor, né? Então, o contraceptivo ele tem um estrógeno sintético, é diferente. O contraceptivo isomolecular que a gente usa em terapia hormonal. No cenário de terapia hormonal também eu acho bizarro quando o médico diz a um paciente que você não pode usar nada, porque aí é um problema nosso como médico, mas como vasculares também, porque o sintoma vasomotor é preditor de risco cardiovascular, a queda do estradiol interfere em todo o metabolismo que aumenta o risco de aterosclerose, glicêmico, lipídico, interfere no óxido nítrico e na repercussão tanto em angina como em hipertensão. E essas mulheres têm um risco maior de infarto e AVC. Então, esse é um ponto indiscutível. A gente deve, sempre que possível, fazer parte da leva que tenta oferecer a essa mulher alguma opção, obviamente, dentro do que é seguro. Todos os estudos que você citou são muito importantes, e até onde erramos, os dados são relevantes. O WHI causa confusão 20 e tantos anos depois, mas é um dado muito importante para a gente. E, por fim, falar um pouco de testo, porque esse também é um ponto controverso, mas é um ponto que a gente vê, Carol, que existem usos e existem abusos. Então, é muito difícil você correlacionar a trombose por testosterona com hematócrito abaixo de 50. Mas a gente vê, ao mesmo tempo, mulheres que não tinham desejo sexual hipoativo, que não estão usando pela pele, que estão usando doses injetáveis, que fazem pico e que
aí fica complicado. Então, eu tenho extremos, eu tenho uma mulher que tem desejo sexual hipoativo, encaminhei para o meu amigo Malavase, uma paciente querida de Maceió, 5 anos que tem relação. Casal super querido, super entrosado, mas que de repente, pela atrofia urogenital, a vida desse casal estava francamente impactada, porque ela teve uma trombose e ouviu que não podia usar nada. Então, uma Lavase tratou a paciente com hormônio que ela pode usar, com tratamento local que ela precisava usar, e você consegue devolver a vida ao casal, né? Então, esse é um ponto crítico. A questão do desejo sexual hipoativo merece ser tratada, porque impacta em qualidade de vida, mas a gente tem que ter cuidados, porque eu acho que a questão da testo é a diferença do uso e do abuso. Parabéns mais uma vez. Maravilhosa. Obrigada, Suzana. Ótimas considerações. E aí vamos aproveitar e ouvir, então, o doutor André Malavase, mais um expert aqui na nossa live para as mulheres. Boa noite a todos. Vocês conseguem me ouvir? Ouvindo perfeitamente, André. E estão me enxergando também? Que eu não estou me Não enxergando. estamos vendo você. Eu também não estou me enxergando, não. Como é que eu faço aqui? Deixa eu ver. Eu tô. Aparência, plano de fundo, filtro de vídeo. Bom, não sei. Acabou de entrar nos 40 a mais agora você. Mas eu vou falar. Então, vocês estão me ouvindo? Pelo menos estão me ouvindo. Bom, Carol, parabéns pela aula. Você fez um belíssimo resumo. Foi muito. Foi uma apresentação muito objetiva. Dá para enxergar agora? Não. Dá não, né? Não sei por quê. Tudo bem. Mas eu gostei muito da sua revisão. Eu queria só fazer alguns comentários. Primeiro, a gente muitas vezes fica se perdendo nesses riscos relativos, riscos absolutos, e eu percebo que essas diretrizes acabam sendo confusas e muitas vezes elas acabam levando ao impedimento de que a mulher que necessita de uma contracepção eficaz ou da mulher que tem os benefícios da reposição hormonal possa recebê-los. Tenta entrar você, eu vou tentar entrar no outro, tá? Assim, entra. A minha esposa vai tentar entrar aqui, ver se consegue me chegar pelo outro. Bom, então, mais do que esses riscos relativos, por exemplo, a Carol mostrou o risco relativo do Implanon, do implante subdérmico, que é o método contraceptivo mais eficaz do mundo. A taxa de falha dele é 0,05% ao ano. Ele é 10 vezes mais seguro que a laqueadura. Ela mostrou 1,4 risco relativo, mas que varia de 0,6 a 1,7, mas na prática, o que nós sabemos é que o etonogestrel, a quantidade que o Implanon libera é de 60 a 90 picogramas a cada 24 horas. Só para a gente fazer uma correlação, as pílulas progestagênicas, elas são de microgramas. Então, quando eu tomo o mesmo hormônio... Agora tem que desligar assim. Pronto. Vocês estão me vendo agora? André, você tá com. Tô te vendo, mas tem que desligar o outro dispositivo, que senão faz eco. Não, desliga, apaga aí. Tenta agora, André. Tenta agora. Apaga aí, abre o microfone Agora. do que está com a imagem. Abre o da Marília, por favor. Pronto, agora foi. Foi. Tá, então o mesmo hormônio, porque o Cerazete, que é o desogestrel, ele é metabolizado no fígado em etonogestrel. Então, o mesmo hormônio pela boca, a taxa de falha do Cerazete é 9% ao ano. O Implanon é 0,05. Então, o mesmo hormônio pela boca, ele falha 180 vezes mais do que o Implanon e você coloca no organismo da mulher 1 milhão de vezes mais hormônio. Então, e tanto o desogestrel, os progestagênios em geral, a OMS libera, mesmo em mulheres que já tiveram trombose ou trombofilia, são OMS classe 2. Então, todos os progestagênios podem ser utilizados em quem já teve trombose prévia, em quem tem trombofilia hereditária ou adquirida. Isso é muito importante, porque se isso não fica muito claro, a gente muitas vezes vê colegas hematologistas, cirurgiões vasculares, reumatologistas, que deixam essas pacientes sem essa opção, e é uma opção muito importante, porque o pior cenário é uma gravidez indesejada. No Brasil, 49% das gestações são indesejadas,
e 30% das gestações, 49 são não planejadas e 30% são gestações não aceitas e indesejadas. Isso é muito sério no Brasil. Então, eu acho que a sua apresentação foi muito eficaz nesse sentido, deixar muito claro que os progestagênios, o implante subdérmico, que é o Implanon, o DIU medicado com levonorgestrel, que é o Mirena, ou Cailina, a diferença é muito pequena entre eles. O DIU de cobre e o DIU de prata, todos são liberados em pacientes que tiveram trombose, assim como todos os progestagênios orais. Então, teve trombose, tem trombofilia, pode usar método progestagênico? Pode usar LARC? Sim, deve usar. É o método, são os mais eficazes que tem e os mais seguros. Em relação à reposição hormonal, que é um outro tópico muito importante, como a doutora Suzana colocou, os benefícios da reposição hormonal hoje são inquestionáveis. A mulher tem uma redução de risco cardiovascular, AVC, infarto, ela não tem osteopenia nem osteoporose, você tem uma melhora da saúde como um todo dessa paciente, melhora da autoestima, você mantém o turgor vaginal, libido, satisfação. Então, privar essa mulher de reposição hormonal porque ela teve uma trombose realmente muito cruel. O hormônio via vaginal que você citou, ele é uma alternativa é, paliativa, porque o hormônio via vaginal, ele, na prática, ele não funciona. O laser melhora um pouco, eu faço muito laser no consultório de CO2, ele melhora um pouco, mas o que funciona realmente é estrogênio sistêmico. O estrogênio oral, ele aumenta 2 a 4 vezes o risco de trombose, você mostrou, né? O risco basal de uma mulher é 4,7 para cada 10 mil mulheres ano. O estrogênio oral, esse é um efeito de classe, todos os estrogênios por via oral dobram o risco de trombose. O estetrol, que é o único estrogênio exclusivo de humanos, talvez ele escape dessa lógica, ele quebra esse paradigma, porque o estetrol in vitro, ele praticamente não tem impacto em aumentar a resistência à proteína C ativada. Ele não aumenta a dímero D, ele não aumenta esse HBG, que é um marcador de estrogenicidade diretamente relacionado à trombose, não aumenta a fibrinogênio, não reduz proteína S. Então, o estetrol in vitro, ele é sensacional. Em vivo, quando se avalia em vivo, nós temos uma série do Crenin de mais de 5 mil mulheres que utilizaram apenas um caso de trombose fibular, enquanto que os outros métodos associados, 4, 5, 6 casos de trombose. Então, talvez o estetrol quebre essa lógica, mas até então, estrogênio por via oral, ele é contraindicado em pacientes que tiveram trombose ou que têm trombofilias hereditárias ou adquiridas, exceto, como você colocou muito bem, aquela paciente que já vai ficar anticoagulada perenemente porque já teve múltiplas tromboses, essa pode utilizar, mas nós não precisamos, porque nós fazemos a reposição hormonal por via transdérmica, que funciona muito bem. Algumas mulheres não se adaptam à via transdérmica, 25% das mulheres ficam em subdose, o alvo nosso é manter um estradiol sanguíneo de 80 a 100 picogramas por ml, abaixo de 50 a mulher perde massa óssea. Muitas vezes o spray, que é o lenzeto alcoólico, o gel transdérmico que nós temos, o estrogel, ou o adesivo, que é o System, ou o Estradote, eles não atingem 30 a 40 picogramas. Então, ou nós dobramos a dose, ou uma alternativa atual é você usar o implante. O implante a gente não sabe se ele aumenta a trombose ou não. Já terminamos um estudo no Hospital das Clínicas, que chama Estudo STIME, e agradeço muito você ter citado o estudo Clara, mas no STIME, nós, em 200 mulheres que colocamos o implante de estradiol e testosterona, todas fizeram o ROTEM, a tromboelastometria pré-inserção, com 6 horas pós-inserção, semanal por um mês, mensal por um ano e depois trimestral por 2 anos. Então, nós não encontramos alteração do perfil de coagulação em mulheres que usaram implantes de estrogênio e testosterona através do ROTEM. Os sangues foram armazenados e nós também submetemos esses sangues à avaliação de geração de trombina. E também não houve mudança nos parâmetros de geração de trombina. Esses resultados parciais foram apresentados no último congresso de ginecologia endócrina em Roma, agora em 5 de abril desse ano, e serão apresentados agora de novo no Rio. No Rio ocorrerá em outubro, salvo engano, o Congresso Internacional de Menopausa, no Rio. Eu vou levar esses dados também, mas estamos para publicá-los.
E a testosterona realmente é um aspecto muito interessante. A indicação de testosterona é para mulher que tem hipodesejo sexual, excluídas outras causas, mas isso é muito frequente. Em mulheres no climatério, você repõe o estrogênio, muitas ficam ainda com hipodesejo, e a testosterona melhora, melhora sim. Ah, a dose-alvo de testosterona, a curva, quando você pega o laboratório, o normal lá é de 9 a 63 nanogramas por ml, mas na verdade nunca se fez uma curva populacional adequada em mulheres. A curva ela é feita para homens. Então, a testosterona, a gente dosa na mulher para saber se ela está em níveis suprafisiológicos. Quando a gente faz reposição de testosterona, também por via transdérmica, não se utiliza via oral, a testosterona ela é metabolizada por via oral, ela não funciona. Então, a via transdérmica, o que nós utilizamos são manipulações que não existem na farmácia para mulher, para homem tem, que é o androgel, ou testogel, mas é 50 miligramas por grama, então é uma dose muito alta para a mulher. Na mulher, nós começamos com 3 miligramas por grama, aumentamos para 5 e até 10, para tentar manter nesse nível sanguíneo de 80 a 100 nanogramas por ml. Não há impacto na cascata de coagulação. Existe um estudo Traverse que foi feito em homens com antecedente de infarto, isquemia miocárdica prévia, que fizeram reposição com testosterona. Então, a testosterona, se nós mantivermos nesses níveis adequados, homem até 800 a 1000 nanogramas por ml e mulher até 100, 120, não há impacto na cascata da coagulação, não há aumento de hematócrito, não há aumento de risco tromboembólico. E como você colocou muito bem, Suzana, e Carol, existe muito abuso, né? Pacientes que usam hormônio de crescimento, pacientes que usam trembolona, boldenona, durateston, deposteron. Então existe uma confusão de apresentações, mas quando se usa só a recomendação médica, que é o gel, essas pacientes ficam muito bem, inclusive pacientes que já tiveram trombose, pacientes com trombofilia, nós cuidamos dessas pacientes, elas ficam muito bem. Então, eu acho que esse é um tema muito importante. Queria agradecer a sua aula por esclarecer esses tópicos e obrigado por vocês compartilharem comigo esse conhecimento. Obrigada, doutora André, sempre com palavras brilhantes. Vamos chamar a próxima apresentação, a Helena Vilela, que vai falar para a gente um pouquinho sobre lipedema e as bases nutricionais. Helena, com você. Boa noite, gente. Estou até com vergonha da minha apresentação depois da Carol. Eu fiquei, gente, com medo do tempo, e aí eu fiz uma apresentação bem enxuta, tá? Porque, assim, é um tema que dá pra gente virar a noite aqui falando sobre lipedema. Mas como eu vi que eram 13 minutos, eu falei, vou tentar fazer um slide por minuto, tá? Vou abordar aí as coisas principais. Você compartilha aí pra mim? Dani vai compartilhar, né, Dani? Tá ali já. Bom, primeiro de tudo, minha xará, quero te agradecer por esse convite. Adorei estar aqui com vocês hoje, muito legal. Adorei a primeira apresentação. Parabéns, Carol. Mas vamos lá. Lipedema, né? Um assunto que acho que não tem uma semana que eu não atenda um paciente que chegue no meu consultório falando que tá com lipedema. É, Sempre, as pessoas falam, tá na moda. Sempre existiu, né? Mas desde 2022, quando ganhou o código CID, virou aí essa febre. Agora todo mundo acha que tem lipedema. E precisa de um diagnóstico muito bem feito, né? Principalmente nos estágios iniciais, ali no estágio 1, se confunde muito ali com uma celulite, com uma gordura localizada, mas as pessoas estão se muitas vezes se autodiagnosticando ou vejo diagnósticos, assim, não posso fazer diagnóstico, óbvio, mas vejo nitidamente alguns casos que a paciente chega no meu consultório relatando lipedema e eu não acho que mas como até você mesmo falou, Helena, acho que hoje em dia tá um perigo, né? Principalmente na minha área, é uma venda de protocolos para lipedema e promessas que a gente vê ali nitidamente que não vai acontecer.
Então, é um ponto que eu tenho chamado muito atenção, que é com relação a um diagnóstico bem feito por um médico sério, para saber ali se de fato existe lipedema ou não, tá? E aí, um ponto que muito se coloca é a relação da lipedema com obesidade. Existe uma relação? É, existe um padrão alimentar melhor para um lipedema? Já que tem um fundo, na verdade, eu brinco que não é é uma doença inflamatória, mas a inflamatória não é a causa, e sim a consequência, tá? É uma doença que tem um fundo, o pano por trás desse lipedema é uma questão estrogênica, é uma desordem ali de estrogênio que acaba gerando ali uma inflamação, tá? Mas não, eu digo que a inflamação não é a causa e sim a consequência. E o que que tem hoje na literatura de suplementos e de atividade física para o lipedema? Pode passar. Primeiro ponto, o que que seria o lipedema, né? É uma doença crônica, ou seja, ela não tem cura, tá? Ela tem melhora, mas ela não tem cura, que é caracterizada pelo acúmulo de gordura, principalmente nos braços e nas pernas, poupando a mão e poupando o pé. Então é como se você tivesse um garrote aqui no punho, no pulso, e um garrote ali no tornozelo, fazendo aquele volume principalmente nas pernas, tá? É mais comum a gente ver o paciente com o lipedema na parte inferior do corpo, mas existe também o lipedema no braço. E aí, pode passar. E, ai, será que não veio a foto? Será que tá depois disso? Eu tinha posto uma foto, acho que não veio. Vê se depois desse se tem. Ih, gente, não veio. Enfim, tinha posto uma foto com os níveis, com os estágios com os graus do lipedema, tá? E aí dá pra ver bem, depois até eu gostaria de mandar pra vocês. Você vê que no grau um você bem confunde se aquele paciente tem lipedema de fato ou se tá ali com uma gordura localizada, tá? E a partir do grau 2, grau 3, você já vê aquela coisa bem definida, o efeito manguito que a gente chama, que é essa quando poupa o pé e o braço, que fica aquele volume, aquela coisa, aquela gordura totalmente um acúmulo, uma gordura desproporcional no corpo, tá? E ali, gente, a partir do grau 3 é um lipedema que começa a trazer prejuízo na vida da pessoa, um impacto psicológico. Aquela pessoa que não cabe numa poltrona, é uma pessoa que tem dificuldade de comprar roupa, tá? É uma pessoa que começa a ter um impacto na vida dela social, tá? E como é que a gente consegue ali fazer esse diagnóstico? A gente não, o médico faz o diagnóstico do lipedema. O paciente tem dor ou sensibilidade. Estou falando porque por ser uma questão, uma doença relacionada ao estrogênio, a predominância na mulher é muito maior, tá? A mulher apresenta dor ou sensibilidade ao toque, fica com a sensação de peso nas pernas. Ao longo do dia, esse inchaço vai piorando, então provavelmente ela acorda, tá uma perna, digamos assim, uma aparência normal, e ao longo do dia, dependendo da posição que ela fica, muito sentada, esse inchaço vai piorando. É uma mulher que apresenta muitos hematomas, tá? Tem uma perna roxa, uma sensibilidade ao toque, quando você toca vem o roxo. É uma gordura resistente, tá? Então, aquela mulher vou falar mais sobre isso, mas vai fazer uma dieta, mas é uma perda de peso expressiva para ter uma melhora do quadro do lipedema. Tem nódulos, então quando você aperta, quando você apalpa essa gordura, você consegue sentir os nódulos, tá? E dor nas pernas, tá? A grande maioria desses pacientes com lipedema, eles relatam dor na perna. E com relação a esse pele com aspecto nodular, eu tava conversando, tem só um mês atrás, com um cirurgião plástico que faz cirurgia de lipedema, porque não é qualquer cirurgião que faz. E ele tá falando que é uma loucura, porque a gordura, ela é tem um aspecto tão grosso, é tanto nódulo, que quando vai fazer passar a cânula, a gordura entope a cânula. Então, uma cirurgia não é uma lipo simples, é uma cirurgia bem complicada de ser feita. E aí não é qualquer cirurgião que faz esse tipo de intervenção no paciente com lipedema. Pode passar, por favor. E aí uma questão que muito se coloca é da relação do lipedema com a obesidade, tá? Mas isso, gente, não existe. O lipedema não é
exclusivo de paciente com obesidade, não é de paciente com sobrepeso. Existem pacientes eutróficos com lipedema, tá? Até porque o que está por trás desse lipedema é essa questão hormonal, é essa desordem do estrogênio, tá? Tanto que o paciente, esse lipedema começa a surgir a partir da puberdade e começa e tem uma piora ali durante o período menstrual, tá? E na menopausa, tá? Então, assim, não é um excesso de estrogênio, porque na menopausa a mulher tem ali a queda do estrogênio, mas tem uma piora desse quadro de lipedema. Então, começa a surgir na puberdade, quando a mulher começa a menstruar, e tem uma piora, dependendo ali da fase do ciclo, tá? No momento pré-menstrual e quando essa mulher entra na menopausa. Quando alguém perguntou assim, mas é um excesso de estrogênio? Não, não necessariamente, porque na menopausa a mulher tem uma piora também desse lipedema. Porém, a obesidade acaba por potencializar o lipedema. E perder peso vai ajudar a melhorar o quadro, vai melhorar, ajudar o aspecto da pele, vai melhorar a modular essa inflamação. Normalmente, o paciente com lipedema, ele vai apresentar ali uma resistência insulínica, ele vai apresentar questões metabólicas que a perda de peso vai ajudar. E aí, uma coisa que eu chamo a atenção agora, que eu acho que não tem como não dissociar, né, não tem como deixar de falar, é o uso dos análogos do GLP-1, ou tirzepatida, ou a semaglutida, que vem sendo muito usada para tratar o lipedema. Não existe na literatura ainda, pelo menos não que eu tenha encontrado. Isso é uma coisa bem importante de falar, gente. Tem muita coisa com nível de evidência D, então nem me preocupei em trazer. Mas não existe hoje uma relação, nada que a gente não é sabido da ação da tirzepatida no lipedema. Mas o que acontece? A gente está vendo uma perda de peso muito eficaz, tá? Assim, mudanças de vida, às vezes, na perda de peso com o uso da tirzepatida ou da semaglutida, mas tenho visto o percentual de perda de peso com a tirzepatida é muito maior. E isso, uma melhora ali dos parâmetros metabólicos, tá? Melhora de resistência insulínica, melhora de glicemia, hemoglobina glicada. E essa melhora trazida pelo medicamento, pela tirzepatida, acaba melhorando ali o quadro do lipedema. E acaba que, como é uma gordura resistente, é uma paciente que se perder 3, 5, 7 quilos, não vai ver diferença ali na circunferência da coxa, não vai ver uma diferença na circunferência do braço. Você começa a ver essa diferença quando você tem uma perda de gordura expressiva. E nesse caso, a tirzepatida ou a semaglutida acabam ajudando muito, tá? Mas desconheço a ação da tirzepatida sobre ali o lipedema. Pode passar, por favor. E qual seria o padrão alimentar mais indicado para pacientes com lipedema, tá? O que a gente mais encontra nos artigos seria uma dieta com baixo teor de carboidratos, tá? Tem muita publicação sugerindo até a dieta. Pode. Isso. Tem muita publicação sugerindo o uso da dieta da cetogênica, tá? Por ser uma dieta que você tem uma redução do carboidrato, você vai deixar aquele paciente com uma insulina muito mais baixa, mas tem uma questão de adesão, tá? A dieta cetogênica não é uma dieta fácil de ser levada a longo prazo. É uma dieta que restringe muito a vida social do paciente, tá? É uma dieta que, a longo prazo, a meu ver, acaba trazendo outros prejuízos, falta de energia, prejuízo na atividade física. Então, a meu ver, não é a melhor opção. Mas tenho visto muito e gosto muito de um padrão mediterrâneo para essas pacientes com lipedema, mas associar um padrão mediterrâneo com uma dieta mais low carb. Não no carb, não zero carb, não é transformar essa paciente, deixar essa pessoa com uma carbofobia, mas fazer ali um ajuste de carboidrato de acordo com o gasto dela. É uma paciente ativa? É uma pessoa que malha? É uma pessoa que corre? Como é que é ali o nível de atividade física dessa paciente? E aí fazer o ajuste de carboidrato de acordo com a atividade física desse paciente, tá? Mas
e priorizar ali o que diz o padrão mediterrâneo, que eu já vou falar para vocês. E uma outra coisa importante também, todas essas doenças que têm um fundo estrogênico, a gente precisa sempre olhar com atenção o intestino, porque é o intestino que vai fazer com que a gente elimine esse excesso do estrogênio quando ele estiver em excesso. Então, o que que eu preciso fazer? Me preocupar com a minha saúde intestinal, me preocupar com a quantidade de fibra, e aí eu gosto muito do padrão mediterrâneo para isso, tá? Já a cetogênica não gosto tanto, porque você restringe tanto o carboidrato que o paciente acaba que nem fruta come. Então, ficar atento ali a um bom funcionamento intestinal, tá? Fígado e intestino, porque o fígado, como se o fígado empacotasse esse hormônio que está em excesso, e o intestino vai mandar embora esse pacote feito pelo fígado. Então, a gente precisa ficar atento a uma saúde intestinal, à ingestão de fibras. Mas o que eu sempre costumo falar para o paciente precisa seguir a dieta. Claro que alguma coisa saudável, tá, gente? Nada de mirabolante que a gente vê hoje na internet, perca 10 quilos em 7 dias, protocolos que fazem aquelas comidas em pó, uma coisa horrorosa, prometendo um emagrecimento muito grande em muito pouco tempo, tá? Acho que você passa ali do saudável, mas ajustar com o paciente um padrão que seja saudável e que ele consiga seguir, tá? Porque como ele vai ter ali uma quantidade significativa de peso para perder, para ele ver a melhora nesse lipedema, tem que ser um padrão que ele consiga seguir ali a longo prazo. Não adianta ser aquele padrão que ele vai sair do consultório feliz, vai fazer durante 10 dias e no 11º já vai largar a mão, tá? Então, tentar ali encaixar um padrão mediterrâneo, mas sempre ouvindo ali o que aquele paciente consegue levar a longo prazo. Pode passar, por favor. E o que precisa, independente do parâmetro, do padrão alimentar desse paciente, vai seguir, o que precisa ser evitado? Os ultraprocessados, tá? Não tem nada pior para a ação do estrogênio do que os alimentos ultraprocessados, não tem nada pior para a ação do estrogênio do que os aditivos químicos. Tudo que tem tudo que não é alimento, tem uma ação estrogênica muito grande e acaba piorando o quadro do paciente com lipedema. Aliás, gente, eu acho que essa é uma sugestão, uma recomendação que, independente de lipedema ou não, o alimento ultraprocessado ele tem que ser evitado sempre na nossa vida. E aí eu chamo mais atenção ainda quando esse paciente chega para mim falando que tem lipedema, porque esses alimentos acabam piorando o quadro, tá? Acaba piorando pode deixar aí, tá? Acaba piorando. Pode passar. Pode passar. Acaba piorando a ação do estrogênio e aí não devem ser consumidos por pacientes com lipedema. Pode passar. E aí, quais alimentos que a gente deveria priorizar? Esses alimentos que fazem parte de um padrão mediterrâneo, tá? Hoje em dia até, gente, usa um termo que eu gosto muito, que é o Mediterranean, que é unir o Mediterrâneo com o padrão asiático, tá? Então, as crucíferas são super importantes, tá? Brócolis, couve-flor, couve-bruxelas, repolho, porque elas têm uma ajuda, acabam ajudando aí nesse padrão, eliminando excesso de estrogênio, nessa dominância estrogênica, tá? Quando a mulher tem. Azeite, super importante. O romã é maravilhoso por conta de antioxidante. As sementes, uva e suco de uva por conta do resveratrol. Açaí, maçã, castanhas e priorizar ali. Eu fiz alguma alteração que não salvou, mas eu tinha colocado os grãos integrais, que são super importantes, tá? E que estão presentes ali no padrão mediterrâneo. A cebola também, tá? A cebola tem, a casca da cebola, principalmente, tem uma substância chamada quercetina, que é maravilhoso para pacientes com lipedema. Sempre pensando em alimentos antioxidantes e os alimentos, as crucíferas, por exemplo, para melhorar essa questão da dominância estrogênica, essa questão do estrogênio. Pode passar, por favor. E aí, um ponto, que é o ponto que os pacientes mais amam, que são os suplementos. Logo que surgiu, que veio esse boom de lipedema, de paciente no consultório com lipedema, eu passei resveratrol, tá? Falei, bom, se existe um fundo inflamatório, a gente precisa pensar em antioxidante, em anti-inflamatório, resveratrol veio de cara na minha cabeça. Depois, estudando, voltei atrás, tá? A gente tem que ter muito cuidado
com os suplementos que têm ação estrogênica. E ainda não se sabe como é a ação do resveratrol via suplemento nesses pacientes com lipedema. Então, o resveratrol via alimento não tem problema. O resveratrol via suplemento, eu não estou passando mais neste momento, tá? Pode ser que lá na frente, não, é bom, vamos voltar a passar e tal. Mas nesse momento eu não tenho usado resveratrol, mas vejo pessoas usando, tá? Mas por conta dessa dúvida de como é essa ação do resveratrol nos receptores de estrogênio, não estou passando. O que não tem dúvidas, tá? Quanto é ação estrogênica, é o ômega 3, tá? Que em termos de anti-inflamatório, na minha opinião, é um dos melhores suplementos. E aí sempre priorizar um ômega 3 que tem uma maior quantidade de EPA e não de DHA, tá? Porque o EPA é justamente esse ácido graxo com esse poder anti-inflamatório. A coenzima Q10, que eu adoro, que também tem um poder antioxidante, anti-inflamatório, e a partir dos 40 anos, a nossa produção de coenzima Q10 natural começa a cair, e principalmente para aqueles pacientes que fazem uso de estatina, tá? Então, o paciente chega, fala que usa estatina, eu já falo, olha, é mandatório suplementação de coenzima Q10. E se chega ainda relatando lipedema, coenzima Q10, e aí normalmente costuma passar de 200 miligramas, tá? O NAC é um suplemento legal, mas que eu não gosto para uso crônico quando a gente fala de detox e eliminação, tá? O NAC, o nosso fígado tá ali constantemente num processo de detox e o NAC acaba ajudando o fígado nesse processo. E o resveratrol, que nesse momento está com uma interrogação, até a gente saber exatamente como é que é a ação dele. Pode passar. E outro ponto muito importante, gente, é atividade física. A gente encontra na literatura muitas recomendações de atividade física para não fazer física de alto impacto, tá? Mas, por outro lado, eu acho que você pega um paciente desse, que você precisa botar ali para fazer atividade física, você começa a colocar um monte de restrição, a pessoa não vai fazer. Normalmente, a pessoa que está ali num lipedema, num grau muito alto, ela nem vai conseguir correr, tá? Então, eu nem faço nada de restrição, não falo em restrição, tá? Chamo sempre atenção para o exercício de força, para a gente poder melhorar a massa muscular desse paciente. Mas eu sempre falo que qualquer atividade física é benéfica no tratamento, porque vai modular ali a inflamação. Qualquer atividade física vai ajudar no processo de emagrecimento, tá? Principalmente quando a gente consegue associar ali o exercício de força, que vai aumentar a taxa metabólica basal, e a atividade de cardio, que vai aumentar o gasto calórico daquele dia. Então, quando eles perguntar o que eu faço atividade física, faça o que você conseguir, o que der para você fazer, mas precisa associar a esse novo padrão alimentar, essa sua nova dieta, a atividade física, tá? E tentando sempre o exercício de força com atividade de cardio, e aí cardio, o que o paciente preferir, e aí eu não fico fazendo restrição. Pode passar, por favor. E aí, o que eu sempre falo, o que eu faço questão de falar para o paciente, é que por se tratar de uma doença crônica, ela não vai ter cura. O paciente não vai se livrar do lipedema, mas com estilo de vida saudável, ou seja, com uma alimentação adequada, achando ali um padrão alimentar que se encaixa a longo prazo, ou até, gente, para sempre mesmo, na vida do paciente e com atividade física, é possível melhorar muito o quadro. E uma outra coisa que eu gosto muito, que eu até estava falando há um tempo atrás com a Mônica, que me indicou até uma paciente Mônica que está aqui, Moniquete, associar as máquinas, tá? Existem hoje, esqueci o nome, radiofrequência, existem máquinas que você usa, não acho que elas sozinhas vão ser o que vai dar o resultado, tá? Mas acho que sempre que o paciente puder associar ao tratamento de lipedema uma tecnologia, e hoje o que eu tenho visto muito bom resultado é com a radiofrequência, associar a dieta e a atividade física, pode ter certeza que vai fazer diferença. E assim, é muito importante, gente, resgatar a autoestima desse paciente. É muito triste você ver aquele paciente que não cabe numa poltrona,
Outro dia teve um paciente que falou: eu não posso viajar porque eu não caibo na poltrona do avião e não tenho condição de comprar uma passagem de executivo e tal. Então você começa a ver como esse lipedema atrapalha na vida do paciente, tá? Mas se fizer ali uma mudança de estilo de vida, se conseguir associar as tecnologias, o resultado é muito bom, tá? A gente consegue ter resultados maravilhosos e claro que é uma coisa que o paciente vai ter que cuidar pro resto da vida. Queria agradecer mais uma vez o que eu puder ajudar. Depois eu quero mandar para vocês, gente, as fotos, que eu pesquisei várias fotos para mandar para vocês, para ver ali do estágio um ao estágio final, a diferença desse lipedema e principalmente no estágio um como é difícil de diagnosticar. E aí eu chamo a atenção aí a diferença que faz um médico sério, um diagnóstico bem feito desse quadro de lipedema. Obrigada, Helena, obrigada pela aula. Sempre uma coisa muito simples e muito séria, né? É muito Exatamente. bacana. Não, e uma coisa que eu acho também, ô Helena, é assim. O que tem de protocolos prontos sendo. Mirabolantes, né? Cara, não É, existe. Não a tem gente tem isso. uma amiga que fala que antes de fazer qualquer coisa, a gente tem que fazer feijão com arroz. Feijão com arroz tá feito? Ah, não, então tá. E você não tá É querendo fazer a isso. É carne, né? isso. É Então, exatamente isso. você tem que fazer o feijão com arroz antes de tudo. Então, vamos chamar os debatedores, doutora Adriana Vasconcelos. Pode fazer, por favor, suas considerações. Helena, parabéns pela tua aula. Acho que você falou alguns pontos bem importantes. É um paciente de lipedema, é uma paciente que, apesar de estar incomodada em geral, como a grande maioria da população tem hábitos alimentares pouco adequados, e é difícil você mudar, né? Fazer essa mudança de comportamento. E aí eu vejo a importância do nutricionista acompanhando para tentar adequar. E aí existe exatamente essa coisa do mirabolante, e eu acho que uma coisa que a gente tem que atentar é que às vezes a gente faz algumas orientações e que estão fora da realidade daquele paciente. A gente atende paciente, vai ter lipedema da classe A até a Com classe B. certeza. E aí é importante essa visão de você ver o que você consegue colocar para aquele paciente, né? Porque nem todo mundo vai conseguir bancar ômega 3 coenzima Q10. Então, eu acho muito importante a gente atentar mesmo para alimentação Comida, né? saudável. Isso, comida. Mas até vou te falar que, independente da do lipedema, eu já fico nervosa quando o paciente chega lá no consultório, ou vem de algum outro médico e tal. Sabe assim, bíblias de suplemento, ele não come nada, mas o suplemento dele tá ali. Então, assim, eu falo, olha só, esquece tudo isso, vamos primeiro aprender a comer. É o que você falou, arroz com feijão, é o básico que funciona, entendeu? Então, não adianta também, claro, se o paciente tem condição de usar uma coisa que vai ali ajudar a modular a inflamação, ômega 3 e tal, beleza. Mas o suplemento é a cereja do bolo. E aí, uma coisa que eu tenho uma amiga que fala, né, endócrino, e eu acho que é perfeito, tudo que for de abrir não presta, tudo que for de descascar Descascar. é legal. Então, assim, a gente dá essa orientação para o paciente, eu acho muito importante. Então, é só para dizer que a importância mesmo é da gente pensar na multidisciplinaridade. Não adianta ter um médico sem o educador físico, sem o nutricionista, e eu acho o papel da nutrição essencial para poder fazer esse acompanhamento. Não dá para o médico ficar tomando conta de dieta, e a gente nem sabe fazer isso, para falar a verdade. Eu acho que quem consegue adequar isso mesmo é a nutrição. Então, era só isso mesmo, e parabéns pela sua aula. Obrigada, gente. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Obrigada, Adriana. Vou passar a palavra agora para a doutora Ana Paula Parente, que trabalha aí com lipedema no dia a dia de consultório, muita gente. Fala aí, Ana. Boa noite a todos. Parabéns, Helena Vilela, pela aula. Você fez considerações bem importantes que o lipedema não é só, né, a gordura, né, não é só o aumento do volume da gordura, é a inflamação, né? Geralmente são pacientes que a gente não pode olhar só a perna e falar, vocês não são só a gordura, né, o aumento do volume. Você tem todo um metabolismo alterado que é importante avaliar com calma para realmente proporcionar uma melhora. E um grande desafio que eu acho, com certeza para você,
é fazer essas pacientes mudarem, né? Virarem a chavinha e entenderem que o básico bem feito funciona, né? Lógico, com algumas particularidades, as pacientes também têm muito problema intestinal, né? Que eu acho que também é difícil você avaliar aquela que, às vezes, ela não tem alteração da função intestinal, mas ela tem uma desbiose, né? Tem alguma alteração da permeabilidade, que isso também impacta, né, no resultado final, né? Mas aí, o que que você usa de estratégia para essas pacientes se aderirem, né, à dieta, a essa mudança, né, quando geralmente é radical, né? Então, é difícil, né? Porque às vezes você pega uma paciente com hábitos alimentares, assim, muito ruins, que estão ali enraizados, né? Eu acho que tem que ser aos poucos, tá? Eu sempre falo que eu não consigo, em uma consulta, resolver a vida do paciente. Então, assim, não dá também para você fazer Pode mudança. ser o Unimed Leste, tá? Se você Não dá ficar viúva, eles mandaram me matar. Não dá para você fazer uma mudança muito radical na primeira consulta, porque esse paciente não volta, tá? Então, assim, eu vejo que o que vai tendo o que tem de pior, que ele vai me relatando ali no diário alimentar dele, e vou fazendo essas alterações aos poucos. E é um paciente que eu preciso acompanhar, porque como é um processo ali, esse emagrecimento, essa melhora do quadro do lipedema, é um paciente, como eu pretendo ver mais uma vez. Como eu pretendo ver mais de uma vez, eu vou fazendo alterações, trocas, tá? Ao longo das consultas. Porque se você pega o paciente na primeira consulta, já troca tudo, já acaba com tudo que ele tá comendo, ele não volta. Sim, sim. Por etapas. Muito bom. E esses pacientes que usam tisepatida, você costuma preparar esse intestino antes deles começarem o início da medicação? Porque Na alguns maioria das vezes, melhora, né? eles já chegam usando, tá? Até vou te falar que com a tirzepatida eu tenho visto muito pouco efeito colateral intestinal, tá? Mas eu friso muito, como é um paciente que vai comer menos, que vai se saciar mais rápido, eu sempre friso a proteína para não ter ali um prejuízo na massa muscular e da fibra. Então, começar a refeição pela carne, peixe, frango, portanto, que ele vai usar, com a salada, com o legume, tá? Porque eu preciso manter ali pelo menos umas 25, 30 gramas de fibras ao dia. Então, preciso que, como ele vai comer menos, que pelo menos ele priorize esse legume, essa verdura, essa fruta na refeição. Para manter a microbiota também, né? Estável, Com né? certeza, com certeza. Tá ótimo. Obrigada. Obrigada, Ana. Obrigada, Helena, mais uma vez. Excelente aula. Já vou chamar para a terceira aula, então, a doutora Alessandra Evangelista, gineco-obstetra. Obrigada, Alessandra. Pode começar. Boa noite, gente. Obrigada pelo convite. Especial Helena. Eu vou compartilhar, vamos ver se a princípio está dando certo. Vocês estão vendo minha tela? Sim, Sim? perfeito. Que ótimo. Então, bom, o tema acho que talvez pareça que foge um pouco, né, do dia a dia, de vocês, mas eu acho que cada vez é mais pertinente a gente conversar sobre essa questão, da formação de nós mulheres e, consequentemente, o papel dessa maternidade e até quando a gente realmente consegue aguardar e, obviamente, até mesmo planejar. É o que a gente vai conversar agora aqui com vocês. Bom, é muito comum a gente, desde nova, desde pequena, desde criança, a gente ser acostumado a essa cena. Nós mulheres somos acostumadas à maternidade desde cedo, nos é dado uma boneca, nos colocam nos braços, dizem que a gente vai brincar de ser mãe, de casinha, e ao longo da vida ninguém vai, obviamente, observando e conversando com a gente sobre um aspecto muito interessante, que é justamente essa chance de obter uma gravidez natural. Essa gravidez natural, ao longo dos anos, ela vai reduzindo e ela reduz de maneira realmente muito importante a partir dos 40 anos. E, sem dúvida alguma, hoje em dia é a população que mais cresce em relação à quantidade de gestações pela faixa etária.
Então, até 35 anos, a gente tem de 20 a 25% de chance de engravidar de maneira natural. Um outro ponto de corte importante é aos 38, quando essa chance cai pela metade, vai para 10%, atingindo aos 40 anos a taxa de 5%. Isso, obviamente, significando que cada 100 mulheres aos 40 anos tentando engravidar, apenas 5 vão conseguir. E, claro, a gente sabe que amigas podem engravidar com essa idade e é muito comum, no próprio consultório, eu ouvi de paciente, poxa, mas eu tenho amigas que engravidaram aos 40 anos. Mas eu sempre explico, então, quantas mais mulheres estavam com essa idade tentando engravidar e, infelizmente, não obtiveram o sucesso da gestação. E isso acontece principalmente porque nós já nascemos com todos os nossos óvulos. Então, os óvulos são feitos na barriga das nossas mães. Quando nós temos aí 5 meses de vida, todos eles já estão formados. Então, em torno de 5 a 7 milhões, quando a gente tem 5 meses de gestação, caindo para 1 a 2 milhões de ócitos ao nascimento, com aproximadamente 9 meses. Na menarca, ou seja, na primeira menstruação da mulher, a gente já perdeu praticamente metade desses óvulos, indo de 300 mil a 500 mil oócitos. Esse pool folicular, essa nossa reserva. E com o passar, né, do tempo, cada ciclo que a gente tem, a gente vai recrutar em torno de 1.000 folículos por ciclo para que seja liberado apenas um óvulo. Então, estima-se que uma mulher tem ao longo da vida em torno de 400 ciclos ovulatórios. Então, é interessante a gente entender que, conforme o tempo vai passando, a quantidade de ossos a serem liberados são reduzidos e, além disso, há um impacto também na qualidade. Infelizmente, a natureza não combina com a gente, mas ela libera os melhores óvulos em relação à qualidade entre 18 e 25 anos, onde a maioria de nós não está nem um pouco preocupada em ser mãe, em planejar. Muitas de nós estávamos entrando na faculdade. Hoje em dia, então, né, eu vejo na UERJ um aumento considerável dessa faixa etária de entrada na faculdade. Então, muitas pessoas hoje em dia fazendo a medicina como uma segunda faculdade. Então, a gente vê que, de modo algum, a gente pode pensar numa gestação aí, numa idade tão jovem. E se a gente for considerar que, além da questão idade, há um impacto em relação à qualidade, a gente começa a falar dos impactos genéticos. Então, nós temos realmente enzimas que fazem essa cooptação das hélices de DNA e, conforme vai passando o tempo, a gente perde a principal ação de uma enzima que toma conta dessa proteína ligante, que é a separase. Então, essa separase ela perde qualidade, ela começa a agir de uma forma muito anárquica nessa dupla face de DNA, nessa dupla hélice, e, consequentemente, a gente pode ter um desarranjo da formação desse DNA no oócito. Consequentemente, a gente sabe que, infelizmente, mulheres com mais de 40 anos têm mais alterações cromossomiais nesses óvulos e, consequentemente, em seus embriões, e também tendo uma alta chance de abortamento. Mas não é tão simples quando a gente pensa, como a maioria das pacientes chega no consultório dizendo: bom, mas se eu não conseguir engravidar de maneira natural, eu parto para fertilização in vitro, eu parto para um tratamento de reprodução assistida. Porque o próprio tratamento, ele tem muito impacto na questão relacionada à quantidade de óvulos que nós possuímos. E isso, como já foi falado e foi explicitado, vai realmente reduzindo ao longo do tempo. Então, a partir do momento que a gente decide fazer uma fertilização in vitro com 40 anos, não basta simplesmente fazer o tratamento. A gente teria que ter uma quantidade de óvulos maior do que uma paciente aos 30 anos e, obviamente, a gente já teria um impacto. A título de curiosidade, quando a gente está falando com uma paciente entre 38 e 40 anos, para a gente obter um embrião geneticamente normal, a gente fala em torno de 12 óvulos maduros precisam ser recrutados e, obviamente, produzidos naquele ciclo. Enquanto quando eu estou falando de uma paciente já com 42 anos, eu estou subindo para 16 óvulos. E quando eu estou falando de uma mulher de 44, eu praticamente dobro ou até mais do que dobro. Eu falo de 35 a 40 óvulos. Isso por conta da euploidia de acordo com a idade, que também cai. Aos 42 anos, uma mulher
tem um embrião geneticamente normal a cada 5, enquanto que entre 38 e 40, um a cada 3 embriões produzidos. Então, não é apenas a gente pensar em fazer o tratamento, mas ofertar a essas pacientes realmente uma qualidade em relação aos óvulos. Esse trabalho muito interessante, feito por Haberna, que foi um modelo matemático, que ele quis predizer justamente a chance que essa mulher teria de formar uma família a partir da idade de início dessa constituição de prole, com ou sem fertilização, e a chance de realização dessa família. Então, diz que, pensando num filho apenas, se você realmente quer começar após os seus 40 anos, ou seja, 41 anos, você vai ter aí em torno de mais ou menos 50% de chance de realizar. Se você quer ter apenas um filho e quer ter um acerto mais robusto de 90%, você deveria estar começando essa formação aos 32. E, claro, né, quando a gente tem a perspectiva de formar uma família com mais de 2 filhos, o ideal é que a gente começasse bem mais cedo, porque nem todo mundo tem 100% de acerto nas taxas de fertilização. É muito pouco provável que uma paciente consiga, em todas as transferências, obter gestação. Realmente não é tão comum a gente ver. Então é muito importante que a gente converse com essas pacientes sobre essas possibilidades de gestação, essas possibilidades de gravidez e principalmente saber que a idade é o principal fator de impacto. Bom, a OMS em 2023 ela lançou um relatório falando sobre a questão da infertilidade, que afeta já no mundo 1 em cada 6 adultos. Então, antigamente, nos livros, a gente lia na faculdade que era 10% da população. Hoje, então, já está beirando 18%. É interessante que a gente saiba conversar sobre isso no consultório, saiba falar sobre isso com as pacientes e, principalmente, criar alertas para essa população que a gente atende e que muitas das vezes, como vocês falaram nas consultas, né, nas apresentações anteriores, chegam usando métodos contraceptivos, muitas das vezes não sabendo nem dizer se pretendem ter filhos, porque, mais uma vez, essa questão é muito imposta sobre o cuidado em relação à maternidade à mulher. Então, cabe a nós usar um método contraceptivo, cabe a nós não engravidar, então cabe a nós decidir se a gente vai querer ou não ter filhos e quando a gente vai querer, e fica muito impacto para a mulher para poder decidir, obviamente, quando é que eu pretendo ter filhos, quantos filhos eu vou querer, com quantos anos eu quero começar. E se não há informação do impacto da idade, principalmente em relação ao número de ócitos que a gente vai liberar ao longo do tempo, o que acontece é o que eu vejo muito no consultório. Mulheres, às vezes, chegando ao consultório com 45 ou até mais de 45 anos, pretendendo engravidar e não tendo noção de que há esse impacto nos seus óvulos. E também pensando que se eu estou menstruando, eu engravido, porque também é isso que é falado e explicado pra gente. Então, a chance reduz e, principalmente por conta da idade, há um aumento da infertilidade. Quando a gente fala principalmente em relação a essa questão de planejar a maternidade, a gente tem que falar de reserva ovariana. E a reserva ovariana é testado através, principalmente, de um exame de sangue específico, que é o hormônio antimileriano, que ele vai dizer pra gente, principalmente, a resposta ovariana a um tratamento de estimulação. Esse hormônio antimileriano, ele é secretado pelos folículos pré-antrais, e esses folículos pré-antrais, eles estão presentes no ovário, a gente não consegue nem identificar eles através da ultrassonografia, são folículos menores do que 5 milímetros, e é muito interessante a gente entender que quanto maior o pool desses folículos pré-antrais, maior é a secreção de hormônio antimileriano. Esse hormônio existe justamente para poder inibir com que haja uma liberação total dos folículos presentes no ovário através do recrutamento com FSH. Então, quanto maior é o nosso hormônio antimileriano, provavelmente menor vai ser o nosso FSH e, consequentemente, o estradiol na faixa de 60 a 80. Como padrão de antimileriano, a gente tem um antimileriano num valor de referência de 1,26 nanogramas por ml e, a partir do momento que a gente tem valores mais altos, a gente sabe que é uma paciente que tem uma chance de ter uma hiperresposta durante o seu estímulo hormonal. Não tem uma correlação com gravidez natural, então uma dúvida que algumas pacientes apresentam é: poxa, se eu tenho
um antimileriano baixo, então eu não vou conseguir engravidar de maneira espontânea? A depender da idade, não tem o menor risco dela não conseguir. A gente sabe que até 35 anos, inclusive, a conduta seria aguardar 6 meses para que essa paciente conseguisse engravidar. E a partir do momento que ela já tem uma redução de reserva, é ainda mais proeminente a necessidade de conversa. Só que, de uma maneira em geral, a gente não pede o hormônio antimileriano de rotina. E nem deveria. Eu tenho visto também na prática muitos ginecologistas pedindo o hormônio antimileriano anualmente. E a gente não tem necessidade de pedir esse hormônio de maneira frequente, porque a gente tem certeza de que ele vai cair a partir do momento que ele está relacionado à nossa quantidade de folículos. Então, se todo ano a nossa reserva reduz, o nosso hormônio antimileriano também vai reduzir. Então, eu até na UERJ brinco com os alunos, a gente não tem que curvar antimileriano igual troponina, porque, consequentemente, vai haver uma queda. O importante é a gente saber que a partir do momento que essa mulher ela está em dúvida, ela não sabe se ela quer engravidar agora, se ela pode mudar de ideia, que isso é uma coisa importante. Eu vejo muitas mulheres hoje em dia dizendo que não pretendem ser mães, mas as coisas mudam. E às vezes essa mudança, obviamente, vem de uma maior segurança profissional, de uma maior estabilidade financeira, do encontro de um parceiro que faz total sentido essa mudança e formação de uma família. E a dúvida da formação dessa família, ela precisa ter aí um embasamento e justamente uma resposta para o futuro. Se essa mulher ela não deixou óvulos guardados, ela não deixou óvulos congelados, provavelmente ela vai ter uma dificuldade no futuro de engravidar. Então, o hormônio antimileriano é um dos principais marcadores que a gente tem. Esse trabalho foi interessante porque ele mostra justamente um normograma, foi feito, obviamente, por uma população chinesa, mas a gente já tem outros trabalhos que mostram esse tipo de normograma. Depois eu posso até passar para a Helena, passar para vocês. E é interessante a gente sempre colocar a paciente de acordo com a idade naquele percentil, porque, infelizmente, as tabelas que nós recebemos hoje dos laboratórios sobre o hormônio antimileriano são tabelas muito amplas, que vão dizer que há uma normalidade entre 0,02 e 4,50, ou seja, é muito amplo essa variedade. A própria paciente fica perdida, ela chega com antimileriano de 0,80 e fala: ah, meu antimileriano tá bom, porque tá nessa faixa do valor de referência do laboratório. Mas aos 28 anos, se ela tem aí 29, né, um antimileriano de 0,80, ela tá no percentil 3. Então, para a gente entender que realmente não é o ideal a gente só confiar nos níveis de referência do laboratório. A contagem de folículos antrais, sem dúvida nenhuma, é mais prática e fácil. Lembrando que o hormônio antimileriano ainda não é coberto pela saúde suplementar, o plano de saúde não cobre, né, o valor do exame. E a contagem de folículos antrais, ela pode ser feita através de uma ultrassonografia transvaginal, até por volta do 7º dia do ciclo, onde os folículos de aproximadamente 10 milímetros serão contabilizados com valor de referência entre 8 e 20 folículos, aonde mais do que 20 folículos realmente vão ultrapassar, já sendo um dos critérios para a síndrome dos ovários policísticos, que recentemente mudou de nome de SOP para SOMP. Além disso, também, a gente tem aqui, a partir do momento que a gente, né, decide conversar com essa paciente sobre congelamento de óvulos, qual seria o número adequado. E aí a Patrícia Goldman fez esse trabalho, onde ela tentou predizer que para você ter pelo menos um nascimento vivo, quantos ossos maduros você deveria congelar de acordo com a idade. Então, a primeira curva, essa curva azul que nós temos lá em cima, a curva de doadora, é uma curva onde a gente vê que ela atinge praticamente 100% quando ela já está ali em torno de mais ou menos uns 25 a 30 óvulos, mas à medida que você traça uma linha vertical, de acordo com o número de óvulos, a gente vai vendo que vai reduzindo a probabilidade. Então, se você, obviamente, tem ali por volta dos seus 44 anos, você congelar 10 óvulos maduros, isso vai te dar apenas
uma chance de 10% de probabilidade de ter pelo menos um nascido vivo. Então, é uma chance baixa. Não é que uma mulher aos 44 anos não possa congelar óvulos, mas ela tem que estar ciente de que ela vai ter que congelar muitos óvulos. E talvez ela congelando, né, aproximadamente aí, como está dizendo aqui, 100 óvulos, ela não atingirá 100% de chance de sucesso. Então, isso é interessante até para a gente poder orientar que esse tipo de procedimento, esse tipo de planejamento, o congelamento de ovos, ele deveria estar acontecendo entre 30 e 35 anos. Existe um slogan, vamos dizer assim, dentro da ginecologia, que é o trintou, congelou. Eu sou um pouco contra essa questão, porque eu acho que muitas de nós, ali por volta dos nossos 28, 29, até 30, estávamos em relacionamentos estáveis, decidimos engravidar, ali por volta dos nossos 32, 33 anos, conseguimos engravidar. Então, é o que eu digo, entre 30 e 35 anos, às vezes você estando sem um relacionamento estável, ou sem perspectiva, ou até no relacionamento estável, mas com a perspectiva de uma gravidez após 35, o congelamento de óvulos, sem dúvida nenhuma, faz muito mais sentido. Bom, e como é que vai funcionar esse tratamento, justamente para a gente poder conversar com a nossa paciente? A gente faz uma ultrassonografia transvaginal basal, a gente conta folículos antrais, a gente tem também a informação do hormônio antimileriano e da idade, e a gente define qual vai ser o protocolo de estimulação ovariana a ser utilizado. Hoje em dia a gente tem protocolos bem amigáveis, com injeções de depósito que funcionam por 5 a 7 dias, então a paciente não tem a obrigatoriedade de utilizar injeções diárias, mas existem protocolos ainda que são feitos dessa maneira, e através das injeções diárias, uma média de 10 dias de estimulação, aonde mais outras ultrassonografias são realizadas para que seja feito o acompanhamento do crescimento folicular. A partir do momento que esse folículo atingiu ali em torno de 18 a 20 milímetros, a gente passa para a fase de coleta. A coleta feita em ambiente cirúrgico com a anestesia venosa, através da sedação, e guiado por via transvaginal para que haja uma aspiração do líquido folicular e colocação desse líquido num tubo de ensaio que é levado ao laboratório. Então, no laboratório, a primeira etapa é a gente identificar esses óvulos no líquido folicular e, identificando esses óvulos, a gente vai ver o grau de maturidade deles, podendo ser óvulos M2, M1 ou vesícula germinativa, onde a vesícula germinativa ela não tem, nesse momento, um papel de ser congelada ou se juntar a um espermatozoide para formar um embrião pelo grau de maturidade extrema. Alguns trabalhos, ainda muito incipientes, tentam amadurecer in vitro esses óvulos, mas a gente ainda não tem um resultado tão robusto quanto o congelamento de óvulos já maduros ao sair do folículo. Então, se a gente está falando de congelamento de óvulo, a gente para nessa primeira etapa. Eu sei o número de óvulos que eu tenho, número de óvulos maduros que eu consegui e eu congelei. E eu vou, obviamente, falar com vocês mais à frente sobre uma tecnologia que está sendo muito utilizada. Se essa paciente, ao invés de planejar congelamento de óvulo, ela já está no processo de fertilização in vitro, então a gente tem a técnica da FIV convencional ou da ICSI, onde a gente vai injetar o espermatozoide dentro do óvulo para poder formar esse embrião. Esse embrião, então, ele fica em laboratório, sendo cultivado por aproximadamente 5 a 7 dias, até que ele atinja um estágio de blastocisto. Nesse estágio, ele pode ser biopsiado para uma análise genética, ele pode ser congelado, caso essa paciente precise fazer qualquer tratamento referente a uma endometriose, a uma miomatose, ou até mesmo se essa paciente não pretende uma gravidez imediata, mas pretende aí uma gravidez de entre 6 meses a 1 ano, e claro, todo embrião excedente que chega nesse estágio é congelado. Ou ela pode, sim, já nesse momento, passar para transferência embrionária, não passando pela etapa de estudo genético nem de congelamento embrionário. E o importante é entender que esse planejamento ele pode ser tanto através de óvulos quanto de embriões, que a paciente tenha ciência que a partir do momento que ela congela embrião, aquele embrião formado não é dela, a menos que seja uma produção independente, logicamente, mas é do casal. Então, cada vez é mais comum, mesmo a paciente já estando no relacionamento estável, mesmo já programando ter filhos com aquele parceiro, que ela se sinta mais segura de deixar apenas óvulos congelados. E no futuro, caso precise utilizá-los, sem dúvida alguma, aí ela descongela e fertiliza esses óvulos. Essa ferramenta que eu trouxe aqui para vocês poderem conhecer
A roxa é o violet e a rosa, magenta. E o violet e o magenta são uma abordagem através de inteligência artificial, onde uma plataforma fotografa os óvulos daquela paciente e fornece àqueles óvulos uma nota. E a partir do momento que esses óvulos têm uma nota, a gente pode predizer a quantidade de blastocistos que vão formar, a quantidade de embriões euploides que podem formar e a quantidade também, né, a chance de nascido vivo com aqueles óvulos. E isso ocorre através de uma comparação da foto desse óvulo com a foto de um banco de óvulos mundial. E sem dúvida alguma, isso trouxe mais robustez ao resultado final dessa paciente, que ao final do congelamento de óvulo, ela recebe esse resultado, esse arquivo em PDF com as fotos dos óvulos, com todas essas probabilidades, e ela mesma pode decidir, embasado naquele resultado matemático, se ela quer fazer mais um congelamento, se ela quer deixar mais ovos congelados. No caso do magenta, já é aplicado na fertilização, onde a gente consegue predizer aonde alguns óvulos têm mais qualidades e outros menos, para poder realmente gerar blastocisto e, consequentemente, quando nós temos vários embriões geneticamente normais, aqueles que receberam uma nota maior pela IA também podem predizer embriões com maior potencial implantacional. Bom, finalizando já para vocês, a maternidade pode esperar? Pode. Eu acho que tudo requer a questão de planejamento. Recentemente eu participei de uma mesa no Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida, onde há uma discussão muito grande em relação ao número de mulheres que estão congelando e não estão retornando para usar os seus óvulos. E aí a mesa, o colega, né, dizia que ele achava que é um tratamento que não deveria ser ofertado. E aí o que eu abordei foi justamente que é uma ferramenta que existe para nós mulheres, é a única ferramenta segura que nós temos realmente para parar o tempo e permitir com que a gente faça uma boa formação profissional, que a gente se sinta mais segura do ponto de vista financeiro e também segura do ponto de vista emocional para formar uma família. Sabemos, todas nós, que para a gente ter um filho, a gente para literalmente um bom tempo da nossa vida. Isso não é motivo, obviamente, para a gente desistir da maternidade, muito pelo contrário. Eu sou mãe, tenho 2 filhos, uma de 13 e um de 11. Na época, né, que eu decidi engravidar, foi justamente por um diagnóstico de baixa reserva ovariana aos 31 anos. Não parei minha vida. Depois disso, que eu entrei na UERJ, fui professora. Inclusive, né, no meu concurso para professora, eu estava amamentando meu segundo filho. E hoje, né, aos 46 anos, eu estou aí voltando para completar toda a minha formação, entrando em doutorado. Então, a gente precisa planejar, é possível, porém, a gente tem que ter informação, porque a informação nos dá poder de decisão. Queria agradecer, vou interromper o compartilhamento e aguardar perguntas, dúvidas e as considerações. Muito obrigada. Parabéns, Alessandra, excelente. Eu acho que você abordou exatamente o que é dúvida, né? E o que muitos de nós passamos ao longo da formação. Mas eu já vou passar o debate aqui para a Cristiane Araújo fazer as considerações dela. Alessandra, boa noite. Achei assim, fantástica a sua aula. Vou ter oportunidade de trazer isso bem para a minha realidade, né? Para a realidade da gente que faz cirurgia, né? Antigamente a gente não tinha muito esse acesso a congelamento de óvulos e eu trabalho com raio-x direto, né? Na hemodinâmica e na época que eu fiz residência, eu até consegui me formar mais cedo, porque a gente não precisava de 3 anos de geral, que nem é hoje. Então, hoje a gente está vendo cada vez mais, né? Eu sou lá da UERJ também, né? Os residentes entrarem mais tarde na faculdade, quer dizer, os acadêmicos entrarem mais tarde na faculdade, porque demoram mais a passar no vestibular, e a formação cirúrgica mais extensa, né? Com 3 anos de cirurgia geral e depois mais 3 anos de vascular. Então, eu tenho visto residentes se formarem com 30 anos, às vezes até um pouquinho mais de 30 anos. E eu sempre falo para as meninas, principalmente, falei, gente, olha aí a proteção radiológica, olha isso, não fica tão perto da ampola.
e era uma preocupação que eu tinha na minha época, né? E por um acaso eu tinha um ovário só, que eu perdi um aos 18 e trabalhando com raio-x. E isso foi uma da minha decisão de engravidar mais cedo, né? Com 28, com receio de como seria isso, se esse raio-x iria me prejudicar de alguma forma, né? E não teria outra opção. Eu achava que para mim não tinha outra opção. Então eu acabei engravidando, consegui, não parei a carreira, mas é sempre com muito mais dificuldade, né? O meu primeiro filho foi seu aluno ano passado, até lá na UERJ. Mas sempre a gente com essa preocupação. Hoje eu já me vi orientando vários residentes a congelar óvulo, porque não tem um parceiro fixo, começam a ficar preocupadas com o tempo. E eu falo, gente, procura um especialista, porque vocês estão realmente se formando mais tarde e os relacionamentos mais difíceis de acontecer, e a gente trabalha com raio-x, né? Então, assim, na verdade, eu tenho duas perguntas assim, a te fazer. Além da gente na medicina normal, aí, de se formar cada vez mais tarde, a gente que trabalha com raio-x, eu imagino que a gente acrescente um risco a mais, né? Mesmo com toda a proteção que a gente tem, e se esses óvulos até 35 anos ainda seriam é, equiparados a médicas que não trabalham com raio-x. E a outra é que se existe alguma diferença na eficácia depois do implante, quando você guarda, congela o óvulo já ali fecundado, ou quando você congela apenas o óvulo. Ali, se existe alguma diferença depois de eficácia quando você implanta. Obrigada, Cristiane, pelas considerações, pelas perguntas. Bom, a primeira questão é que há sim um impacto, mas nada significativo, até porque acredita-se que vocês estão com os EPIs. Eu sei que nem sempre é, é possível a utilização, mas na maioria das vezes sim. Agora, a triste notícia é que tem vários trabalhos, não é um nem dois, onde há realmente impacto em relação à reserva pelo simples fato de sermos médicas, independente da especialização. Então, tem um trabalho, inclusive, bem robusto de Harvard, dizendo que mulheres médicas têm uma reserva ovariana mais impactada que mulheres de outras profissões. Principalmente por questão de estresse e plantão noturno, porque, né, a Helena deve falar super isso também no consultório dela sobre dormir, que também dormir é uma coisa importante para reduzir a inflamação. Então, o simples fato da gente ser médica, dar plantão noturno, viver estressada, viver preocupada, isso já impacta a nossa reserva. Então, o raio-x vem aí também, assim, inclusive é uma coisa que faz parte da anamnese da gente questionar, né, essa pergunta. E é importantíssimo o uso do EPI para segurança. E claro, eu acho que o fato, né, da gente orientar o congelamento é muito importante que a gente também dê subsídio para essa população. A gente começa a formação cada vez mais tarde. A gente não tem segurança financeira para fazer um procedimento. Eu tenho falado muito sobre isso nas rodas de conversas que nós temos dentro da reprodução humana. A gente deveria estar realmente pensando, em embasar, mulheres cada vez mais jovens para conseguir fazer realmente, né, o tratamento, porque não é simples, é um tratamento, infelizmente, caro e que algumas mulheres jovens não vão conseguir custear. Então, O que hoje você em está dia, fazendo aqui, é, cara? por exemplo, Oi, Bonnie. entra uma criança para provar que a gente precisa desse equilíbrio. Eu amo, que é a E, Mônica. e uma coisa que, por exemplo, né? Eu vejo com excelentes olhos, eu trabalho hoje em dia, né, numa clínica, na verdade, sou sócia dessa clínica, foi a clínica que, assim que eu saí da residência, eu entrei, e a gente começa hoje em dia a ter uma coisa que é recente no Brasil, que é o subsídio corporativo. Então, a clínica tem algumas empresas que ela agora já está conseguindo, por exemplo, com que a empresa custeie 100% do tratamento para as funcionárias. Isso é fantástico, porque
Isso vai dar realmente uma chance real dessas mulheres conseguirem congelar seus óvulos com o pagamento integral pela empresa. Então a XP está fazendo isso, Matos Filho está fazendo isso. Quem sabe aí, né, alguma empresa médica, né, que tem aí a sua composição resolva também ajudar mulheres que estão se formando e se formando cada vez mais tarde. Em relação à qualidade, a gente não tem impacto algum. A taxa de gravidez, por exemplo, de um embrião congelado, de um embrião a fresco é semelhante, inclusive com uma tendência maior a embrião congelado ser melhor para a taxa de gravidez, porque acredita-se que durante a estimulação ovariana a gente tem um impacto muito grande da parte hormonal no endométrio. Então, que fique um endométrio que não seja tão receptivo, que tão adequado para receber aquele embrião. Então, o congelamento seria uma etapa até um pouco necessária para aquele corpo de reduzir todo aquele nível hormonal que ele recebe para fazer os óvulos e aí, num segundo momento, preparar aquele endométrio. E a qualidade dos óvulos, ao serem congelados, eles não se perdem. Existe aí uma taxa de recuperação de mais de 90%. Então, sem dúvida alguma, é tranquilo, não tem problema algum congelar e usar depois. A gente tem um embrião americano que ele passou 37 anos congelados. Ele foi doado para uma outra família, ele foi descongelado, transferindo ao embrião, nasceu, anda, fala, brinca e faz toda a bagunça que os filhos da gente faz também. Obrigada, Ótimo, maravilhosa Alessandra. essa aula, parabéns. Obrigada, Cris. E agora, para a gente finalizar, Helena Santos, com seus comentários. Gente, vou ser bem breve, né? Já são 10 horas. Uma das coisas que eu acho é que eu quis trazer essa palestra, porque eu acho que a gente, enquanto médica, mulher, e eu, assim, como grande parte, é que a gente atende um público muito grande de mulheres, isso é uma informação que tem que ser dada, né? É igual pegar aquela menina de 13 anos e ensinar a usar um anticoncepcional, é pegar agora as pacientes de consultório e passar uma informação adiante. Eu acho isso super necessário. Eu fui uma dessas pessoas que deu a maior sorte da vida, porque eu cheguei na Alessandra com 38 anos, com uma reserva ovariana violenta, fiz um ciclo, um implante, outro implante, então minhas duas crianças aí, ela falou que a probabilidade é pequena, não é. Eu fiz, os meus dois implantes são duas crianças, então eu não tive esses perrengues que a maioria das pessoas passam nesse tipo de coisa. Mas eu acho que essa é uma informação que a gente tem que carregar cada dia mais, e a gente, como médico, né, a gente não pode se limitar a ser. A cada dia mais a gente se limita a ser um especialista, mas o que a gente puder ter de troca dentro de um consultório com uma paciente, eu acho que isso é bacana, eu acho que vale a pena. E lá da clínica da Alessandra, eu escutei a Cecília Hertal falar uma frase que me marcou muito, que foi que a primeira libertação da mulher é a pílula anticoncepcional, a segunda libertação da mulher é o congelamento de óvulos, onde ela vai decidir quando é melhor para ela ser mãe. E isso eu acho assim que é sensacional, é o que a gente, se tem alguma coisa que a medicina, né, está trazendo de bom para a vida da gente, é isso, são as inovações que a gente consegue realmente melhorar a vida das mulheres. E a minha decisão foi uma decisão tardia, justamente porque eu não tinha um parceiro que eu olhava e falasse assim, olha, esse aqui vai dar conta do recado. E quando eu encontrei isso, eu já estava com 38 anos e eu olhei para trás e falei, e agora que eu vou fazer da minha vida, né? Então a gente dá sorte algumas vezes e eu consegui aí, mas eu acho que essa é uma informação que tem que estar disponível para a maioria das pessoas. Alguém tem mais alguma dúvida, quer comentar alguma coisa aí? Olha, eu queria agradecer muito a presença de todo mundo que esteve aqui, pedir para as pessoas que queiram para abrir as câmeras para a gente tirar a nossa foto. Queria dar meus parabéns às meninas, às mulheres que fizeram essa reunião de hoje acontecer, assim como todas as mulheres por esse mês. Eu acho que foi muito proveitoso, as aulas foram fantásticas e a gente tem que fazer mais eventos como esse. Quem quiser abrir a câmera, então, para a gente tirar nossa foto, 5, 4, 3, 2, 1. E meninas, Areias, não sei se quer falar mais alguma coisa, mas vocês mesmos podem encerrar e agradeço a todo mundo que apresentou e debateu hoje. Só dar parabéns a todo mundo. Obrigado a todo mundo por ter participado. Eu quero agradecer todas as palestrantes aqui por essa noite incrível. Muito obrigada pela presença de vocês.
Obrigada a todos, boa noite. Parabéns Boa ao noite. presidente e à diretoria científica. Boa noite. Boa noite, parabéns. Boa Tchau, noite. tchau, gente. Boa noite.